Duas bombas caem no colinho do Bozo em apenas um dia. O negócio não foi brincadeira, não. A primeira é uma descoberta de que nomes que estão agora envolvidos com o INSS, com essa crise do INSS, estavam também envolvidos com os problemas da Covid no governo do Bozo. Aliás, tem um gráfico, eu quero passar esse gráfico aqui para você. Esse gráfico aqui, ele mostra que o recorde ali, o número de reclamações do consignado não solicitado foi em 2021. Ali é que houve o recorde. Então, a quantidade de denúncias dos próprios, aí nós temos que falar aqui dos aposentados, que são os principais nessa história. A quantidade de denúncias dos próprios aposentados foi no governo Bolsonaro e 2020. Depois você percebe que essas reclamações diminuem. Então, essa história toda de falar que explodiu aqui, explodiu ali, começou no governo Bolsonaro, foi detectado no governo Lula e desbaratado e acabou. Mas é importante a gente colocar essas questões aqui. Eu vou daqui a pouquinho trazer essa informação sobre esses envolvidos também no governo Bolsonaro, no INSS e na Covid. A outra bomba é o advogado do hacker, esse hacker que está envolvido num processo junto com a Carla Zambelli, que ele fala, não, mas peraí, o Bolsonaro é que estava mandando, o Bolsonaro é que estava por trás dessa história. Então, assim, nós já temos uma condenação, né? Muito provavelmente Carla Zambelli na cadeia, o hacker já está, e agora o advogado do hacker está dizendo, não, peraí, o Bolsonaro é que estava por trás dessa história toda. Eu vou trazer para você também esse trecho aqui. Mas antes, nós temos que colocar essa entrevista. Eu quero começar por ela. A entrevista do Bolsonaro desesperado, falando que com certeza ele será eleito se candidatar em 2026. Que é lógico que nada disso vai acontecer. Ele não vai ser eleito e não vai se candidatar. E se fosse se candidatar, não seria eleito. Então, quer dizer, nada vai acontecer. Eu vou trazer essa entrevista, mas eu quero pedir para você votar no nosso IBEST. Eu estou aqui com o nosso IBEST no primeiro comentário fixado e também, se você olhar ali na nossa descrição, nós temos os dois links. Então vote, por favor. Nós estamos concorrendo a jornalista e influencer de política. Vote no nosso IBEST. Dá essa força pra gente, tá bom? Você pode votar todos os dias. Dá essa moralzinha lá pra gente, vote lá no nosso IBEST. Os dois links para você aqui nos comentários e também na descrição. Vamos ao vídeo do Bozo. E a cara de pau é muito grande, né? É uma cara de pau misturada com uma autoestima gigantesca, olha só. Hoje em dia não tem motivo de eu se tornar inelegível. Eu tenho certeza absoluta, Deus quiser. Se eu disputar eleições, eu ganho. Depois em 30, vamos ver. Outro nome, quem sabe aparece alguém melhor aí, aparece. Até porque eu digo, né, que alguns até me reclamam, né? Não é fácil a vida de presidente. Se é tão difícil, por que tu quer ir para lá? Porque eu quero ajudar o meu país. Como é que você acha que eu acordo todo dia com a sensação da PF na porta? Com a acusação? Não interessa. Deve ser uma sensação horrível, né? Todo dia você acordar pensando que a Polícia Federal vai bater na tua porta para te levar preso, né? Vai levar você para cadeia. Que uma hora isso vai acontecer, né? E aí você vê a autoestima é gigantesca, né? Hoje em dia eu vejo que não tem motivo para eu se tornar inelegível, né? Não é para eu me tornar inelegível, é para eu se tornar inelegível. Então, além de ter uma autoestima enorme, é uma cara de pau, né? Um sujeito que tenta um golpe de Estado. Um sujeito que, na verdade, é um cara que colocou aquela quantidade absurda de milicos dentro do governo para dar base a esse golpe de Estado. E deu cargo, e deu dinheiro, uma coisa assim absurda. E desesperado. Aliás, as redes bolsonaristas, ultimamente, elas andam muito estranhas. Porque quando acontecem situações como essa, em que essas revelações acontecem, né? Essa situação que nós estamos mostrando aqui no vídeo de hoje, eles começam a colocar uma fake news atrás da outra. Eles colocaram uma fake news sobre a Janja, porque eles odeiam a Janja, né? Eles odeiam mulheres de uma maneira geral, mas a Janja
É uma coisa absurda. Você fala sobre Janja para bolsonarista, o sujeito bota um ovo de avestruz na tua frente, né? Na tua frente. E aí eles colocaram essa fake news aqui, que tá rodando as redes sociais, que é uma coisa nojenta. Mas eu vou trazer para você aqui, tá escrito fake news, né, para deixar bem claro que tudo isso aqui é mentira. Olha só. Urgente. Escândalo internacional envolvendo Janja. A primeira-dama do Brasil foi interceptada no aeroporto de Moscou carregando várias malas não de roupas, mas de dinheiro vivo. Segundo autoridades russas, as malas estavam recheadas de notas de real e dólar, totalizando milhões. E o pior, fontes alegam que o dinheiro teria origem no INSS brasileiro. A suspeita levantou um verdadeiro incêndio diplomático, com os russos querendo explicações imediatas. Janja teria dito que era apoio humanitário, mas os russos não compraram. A internet, claro, explodiu. Janja na Rússia já é o assunto mais comentado do planeta. E agora, Lula? Você vê aí o nome do perfil, né? Notícias do Dia. Só que dia ele escreve com DJA. E essa informação, ela é distribuída à exaustão nas redes bolsonaristas. E aí o pessoal que não tem, assim, não presta muita atenção, recebe isso no Zap e acredita numa porcaria dessa. Isso sendo divulgado em todas as redes bolsonaristas, imagine, cara. E do jeito que eles falam, eles falam, não tem, às vezes, não tem como você simplesmente desconfiar, porque parece ser verdadeiro. E esse tipo de informação acaba sendo divulgada exatamente quando informações como a que nós estamos trazendo no vídeo de hoje é que deveriam ser divulgadas para essas pessoas. O primeiro trecho que eu quero trazer para você é o advogado do hacker, esse hacker que foi preso junto com a Carla Zambelli. A Carla Zambelli não foi presa ainda, mas ele foi preso nesse caso da Carla Zambelli. E o advogado dizendo, olha, Bolsonaro é o sujeito que está por trás disso. Olha só. A investigação como um todo, se você analisar o que foi dito pelo Walter, desde da CPMI, dos atos golpistas, até a investigação que já vinha há algum tempo, o Walter sempre usou o mesmo discurso. O Walter sempre disse que estava amando de Carla Zambelli. E o Walter sempre apontou, não é segredo para ninguém que ele esteve com o ex-presidente, de que havia assim, um comando direto da Carla Zambelli para com ele, e o Walter, pelo menos o que passavam para ele, era que o ex-presidente Jair Bolsonaro sabia de todas as atitudes, a forma com que a deputada Carla Zambelli estaria conduzindo essa situação. Então, o Walter disse isso algumas vezes, não só para mim, mas até disse à imprensa enquanto de que havia, sim, um comando da Carla Zambelli no que diz respeito aos seus atos e que tudo que era passado a ele havia concordância aí do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, Bolsonaro mandava na Zambelli, Zambelli mandava no hacker. E o hacker dizendo, olha, na verdade, eu estou executando um trabalho a mando do Bolsonaro, que é o chefe de quem está pedindo para eu fazer os trabalhos. Você consegue entender o que está por trás dessa declaração, que é muito importante? Porque até agora é só a Zambelli mesmo que está rodando, lógico, o hacker e a Zambelli que está rodando nessa história. E a Zambelli sendo massacrada, inclusive, pelo Bolsonaro e os bolsonaristas, num dado momento, a hora que ela entender que não vai ter como mais se salvar e que ela não vai ter como mais restituir até a sua carreira política, ela pode dar com a língua nos dentes e pode escancarar as coisas, inclusive contra o próprio Bolsonaro. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Se esse caso está levando a Zambelli e o hacker para a cadeia, já estão condenados e vão para a cadeia, não levaria o Bolsonaro para a cadeia? Essa é uma pergunta que eu queria que você respondesse aqui. Vou trazer também esse caso, que é a segunda bomba, esse caso em que pessoas que estavam envolvidas diretamente em casos de corrupção na Covid, né, no período da pandemia no Brasil, ligados ao governo Bolsonaro, também estão ligados aos casos do INSS. Olha só.
Danilo Trento, essa foto, ele está depondo na CPI da Covid, ele foi beneficiado por uma liminar do STF e não prestou depoimento, foi muito lacônico. Na CPI da Covid, ele foi indiciado por fraude em contrato, formação de organização criminosa e improbidade administrativa. O que fazia o Danilo Trento? O Danilo Trento foi à Índia comprar aquela vacina da Covaxin que teria um sobrepreço que seria a propina paga para os envolvidos na operação. Ele estava na reunião da Índia para a compra da Covaxin. E agora, como ele aparece? Ele aparece em imagem sendo escoltado por um agente da Polícia Federal no aeroporto de Congonhas. O que é ser escoltado por um agente da Polícia Federal? Ele anda em áreas restritas ao lado do ex-procurador do INSS, Virgílio de Oliveira Filho, e entra numa viatura da Polícia Federal. O que eles carregavam? Malas. Malas de quê? Não se sabe, mas deduz. Porque na casa desse policial federal, que dava escolta ao Danilo Trento, segundo a Polícia Federal, é que foi apreendida a maior quantidade de dinheiro vivo dessa operação. Então, veja bem, o homem que estava lá na Índia negociando vacina superfaturada estava também circulando ao lado do ex-procurador Virgílio de Oliveira Filho. E aí tem outro personagem, que é o Maurício Camisotti. Na CPI da Covid, ele é apontado pelo COAF. COAF é o conselho que estuda movimentações financeiras atípicas, como financiador oculto da Precisa Medicamentos. Precisa Medicamentos justamente era aquela que o Danilo Trento representava lá na Índia, né, para comprar vacina superfaturada. E agora na fraude do INSS? Na fraude do INSS, ele é um sócio oculto da AMBEC. AMBEC é uma das associações, Sadi, que mais ganhou associado de forma fraudulenta, sim, segundo indícios da Polícia Federal. Ele é descrito como uma figura central nesse esquema e ele utiliza, a nossa repórter de São Paulo, Amanda, tem mostrado, sim, muito isso, ele usando laranjas para essa associação. Aí você vai dizer o seguinte, bom, então a vacina não deu certo, eles foram para o INSS. Não, foi simultâneo. Isso que investigadores da Polícia Federal me chamaram a atenção. A CPI da Covid, ela funcionou de abril a outubro. A entidade, a associação que o Maurício Camisotti seria o sócio oculto, ela fez o acordo de cooperação com o Ministério da Previdência em agosto, no meio do funcionamento da CPI, no meio de uma Covid. Ela tinha 3.000 associados, tinham 3 associados e passou a ter 600 mil, quase 1 milhão de associados. Então, mesmo com os nomes sendo ventilados no escândalo da vacina, eles já estavam, segundo investigações da PF, com um pé no INSS. Então, veja bem, aqui nós temos uma prova concreta. Todos os problemas que nós estamos vendo agora, desse roubo dos aposentados, eles começam no governo Bolsonaro e mais. Essas pessoas tinham trânsito no governo. Essas pessoas, elas tinham proximidade com o governo Bolsonaro. E elas começaram justamente por isso. Não só essa questão, que a gente viu essa questão das vacinas, né, na época, como também nesse caso do INSS, essas pessoas têm ligação direta com o ex-governo Bolsonaro. Então é importante a gente entender que a cada dia que passa, por mais que Nicolas Ferreira faça vídeo, por mais que eles, assim, invadam a internet com uma série de questões, e aí já é o próprio Lula que está roubando os aposentados, aí você viu, né, a Janja que está roubando os aposentados. Imagina você que os caras pegaram um dinheiro lá na Rússia. O que justificaria a Janja levar dinheiro para a Rússia? Mesmo porque a viagem nem é para a Rússia, depois vai para a China. E o dinheiro já é do INSS. Você consegue entender como que eles agem? Como que há perversidade em tudo isso? Como que eles são realmente pessoas execráveis? O bolsonarismo é isso, gente. A extrema-direita é isso que você está vendo.
A verdade dos fatos, quando elas surgem de forma muito pior do que a gente imagina. Porque nós temos um pensamento que ainda é um pensamento muito menos perverso do que o dessas pessoas, muito menos marginal, canalha do que essas pessoas. Elas estão muito à frente. Então, quando a gente descobre coisas como essa, a gente fica em choque. Mas aqui não é um vídeo do TikTok, do Quai, não é uma fake news ou qualquer coisa. Aqui são dados concretos. Entenda, isso daqui não é uma opinião. Coloque aqui nos comentários o que você pensa a respeito. Não se esqueça de dar o like no vídeo. Dê o like, se inscreva no canal. A gente trabalha para você todos os dias com uma alegria muito grande, levando informação de qualidade como você vê num vídeo como esse. E se você percebe que a gente entrega coisas bacanas, você pode nos ajudar. Você pode, inclusive, votar lá no nosso IBEST, nas 2 categorias que nós estamos concorrendo, jornalista e influência de política. E você também pode dar essa força pra gente aqui no canal, dando o seu like, compartilhando os nossos vídeos. A gente tem aquela dica especial da renda extra, que apenas com seu celular você pode trabalhar no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser. Você pode ter esse dinheirinho a mais no bolso, todos os dias aí pra você. Vale a pena, é uma dica especial que a gente tem aqui. É o primeiro comentário fixado, junto com os links do IBEST, você tem também o link para você entender um pouco mais a respeito da renda extra, para você ter uma renda extra aí para você, que a gente sempre fala aqui no nosso canal. Para as pessoas que chegam no final dos vídeos, a gente pede, seja membro do canal. Seja um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se. E você também pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Ajude para que a gente continue o nosso trabalho. Todos os dias a gente trabalha para você e é o que a gente pede. Ajude, dê suporte para a gente continuar. Tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Salve, progressistas, eu sou o Clayson. Boa semana para você, ainda dá tempo, estamos na segunda-feira.